Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo ao podcast Pressurizada. Aqui é o nosso ponto de encontro onde eu desvendo todos os segredos da pressurizada para você ter mais resultados, vender mais e ser reconhecida pelas suas pacientes como referência aí na sua região. Eu sou a doutora Adriana Martinuso e ajudo profissionais da estética a faturarem R$ 20.000 trabalhando a metade do tempo. E o tema de hoje é por que a pressurizada te transforma em referência. No vídeo de hoje eu vou te explicar tudo que você precisa fazer para se transformar em uma referência aí na sua região através da pressurizada. Isso, gente, não quer dizer que você vai precisar fazer grandes investimentos, que vai precisar abrir uma clínica enorme, que vai precisar colocar outdoor em toda a sua cidade, né? E nem também trabalhar horas a fios aí, fazendo com que você perca o seu tempo, a sua qualidade de vida, o tempo com a sua família, tá? Se tornar uma referência aí na sua região vai significar um atalho para você, pelo menos para você que é uma profissional iniciante. E por quê? Porque desta forma você vai poder atender quantas vezes por semana você quiser. Você vai poder cobrar o preço certo, sem ficar aí brigando com a concorrência local. E acredite no que eu estou te dizendo, isso faz toda a diferença. Um exemplo disso, né, é a Tânia Santos. A Tânia, ela é uma das alunas da plataforma pressurizada e ela é de Sete Lagoas de Minas Gerais. E eu vou até compartilhar aqui, olha, uma foto dela, porque ela realmente está incrível. Olha só essa foto dela maravilhosa. E vou te contar um pouquinho aqui da história dela. Através da pressurizada, gente, a Tânia, ela foi eleita a empreendedora do ano lá na região dela em Minas Gerais, tá? Além disso, ela já foi convidada aí, né, por canais de TVs para fazer entrevistas, programas de beleza e publicações nas grandes mídias para falar justamente da sua carreira, de como ela se tornou aí uma referência na região dela. E para você ter uma noção da força que é você se tornar uma referência, uma autoridade, ela acabou nada mais, nada menos de lançar a sua própria linha de cosméticos. Olha só que incrível, né? Ela esteve aqui no Rio de Janeiro, inclusive trouxe para mim aqui um lançamento dela e eu fiquei extremamente feliz de todo o crescimento dela, né? Um outro caso, gente, que aconteceu recentemente, eu costumo dizer que o sucesso não ocorre por acaso, é aqui, olha só, a história da Vânia Castanha. A Vânia, gente, ela recentemente, né, em pouco tempo aí de plataforma pressurizada, ela foi convidada para ser docente em um dos institutos aí de estética avançada bastante renomados aí do estado de São Paulo. Então vocês estão vendo aí que incrível que é, né? E todos os benefícios que você colhe se tornando referência aí de pressurizada na sua região. Mas agora você deve achar que se tornar uma referência em pressurizada aí na sua região pode exigir muito tempo, ou ter que cursar um mestrado, um doutorado, ou então ter que gastar dinheiro em investimentos em mídias, em assessoria de imprensa, por exemplo. O fato é que você não vai precisar de nada disso. E agora eu quero te contar o jeito tradicional de se tornar uma referência aí na sua região. Quando a gente fala de profissionais, né, da área da saúde, profissionais da área da saúde estética, né, é simplesmente o quê, gente? Esperar o tempo passar, né? Então você vai fazendo um trabalho mediano, vai esperando o tempo passar, vai tendo trabalhos melhores, e aí você vai esperando 5, 10,
15, 20 anos para você se tornar aí, né, aquela profissional tradicional, aquela profissional de renome aí na sua região. E claro que nesta jornada é muito importante, né, você também cursar aí já uma especialização, um mestrado, um doutorado, né? Quem sabe aí você escrever um livro. Então, tudo isso daí são formas, são caminhos tradicionais de se tornar referência, ok? E agora eu vou te contar qual é o jeito novo, o jeito assertivo que vai fazer você se tornar uma referência em pressurizada, vai aumentar a sua autoridade rapidamente, ok? Mas é muito importante que você foque em duas coisas e que eu vou te ensinar a partir de agora. Então já pega a sua caneta aí, já pega aquele seu caderno que eu vou te ensinar esses dois passos, eu vou te ensinar essas duas etapas aí que é muito importante, tá? Primeira coisa, entregar resultados extraordinários para os seus pacientes, tá? Foque muito nisso, preste atenção, resultados extraordinários. E por que que eu uso essa palavra? Porque não é qualquer resultado, né? Não é um resultado mediano, não é dar uma melhoradinha. Eu estou falando de você impactar verdadeiramente o seu paciente, de você realizar uma transformação no seu paciente. Então, isso daí é o número 1 que você precisa focar, tá? E eu vou te ensinar como você deve fazer isso. A segunda coisa que você precisa focar e você precisa começar a fazer imediatamente é tornar os seus resultados clínicos em provas sociais. O que significa isso, professora? Significa que os seus resultados vão se tornar resultados públicos, tá? O que nós chamamos de prova social. Significa que essas provas sociais vão impactar outras pessoas, vão chamar a atenção de outras pessoas. Pessoas essas que estão interessadas nessas mesmas transformações, ok? Vou te dar um exemplo. Vamos imaginar, né, que eu estou aqui começando a ter muitas rugas dinâmicas, né? Que ao falar eu começo a fazer muita movimentação na testa, eu já começo a sentir aqui, olha, meu pezinho de galinha e é algo que já está me incomodando. Já começo a ver as minhas selfies, já não estou gostando muito, né? E é algo que está me incomodando e eu estou começando a pensar nisso. E aí, de repente, eu estou lá vendo as minhas redes sociais e vai passar ali uma prova social sua, por exemplo, de toxina botulínica, ou seja, uma paciente na qual tinha os mesmos sintomas que eu estou sentindo agora, que estava sentindo uma baixa autoestima, que estava começando a se sentir com um olhar cansado, né? E aí eu olho aquilo ali, eu vejo a sua prova social, eu vejo que é uma paciente aparentemente da mesma idade que a minha, aparentemente do mesmo biotipo, que é inclusive da minha cidade, olha só, que pode até fazer parte do meu meio social, do meu network, né? E aí, de repente, eu vejo o resultado dela. E aí eu vou olhar, nossa, como ela melhorou, como ela ficou com um aspecto mais descansado, como ela está parecendo que está mais jovem. E aí essa transformação, essa prova social me impactou. O que eu vou fazer imediatamente? Eu vou ali dar uma curtida, né? Ou então eu já vou diretamente mandar uma mensagem para aquela clínica, para aquela profissional, lá para o consultório, para eu pedir informações. Então, vocês estão vendo como é que isso daí começa a mexer? E claro que aí você já vai ganhar mais uma paciente. Sem contar, gente, que
todas as pacientes que você impactar de forma positiva, elas também vão levar isso daí adiante. Por quê? Porque elas têm um ciclo de amigas, né? E a gente sempre repara na amiga, né? Quando ela tá mais bonita, nossa, como sua pele tá melhor, você tá com os olhos mais bonitos, nossa, como levantou a sua sobrancelha. E ela vai comentar: olha, fiz tal procedimento com a doutora fulano de tal, com a profissional, em tal clínica, né? E isso vai gerando aí, né, uma formação de autoridade para você, ok? E agora, né, já entendeu quais são essas duas vertentes, né, que você precisa focar para que você se torne de forma muito assertiva e de forma rápida uma autoridade aí na sua região impressurizada. Agora eu vou te explicar, eu vou te ensinar como é que você vai fazer isso daí passo a passo dentro desses dois pilares, ok? Então vamos lá. Número 1, acabei de te dizer, né, que o que você precisa focar é em quê? Entregar resultados extraordinários. Doutora, como que eu faço isso? Primeira coisa, você precisa ter algo que a gente chama de quê? Conhecimento, né? Um conhecimento estruturado, passo a passo, uma metodologia que você precisa seguir para quê? Para que você obtenha resultados. E dentro dessa metodologia, o que vai estar englobado? Algo personalizado. Gente, eu bato muito nessa tecla de que tratamentos personalizados. E por que que eu enfatizo tanto isso, tá? Porque isso vai te gerar dois grandes resultados. Primeiro, resultados extraordinários. Por que que eu vou ter resultados extraordinários se eu trabalho com protocolos personalizados? Ora, porque você tem total autonomia de mudar o seu protocolo, de mudar os seus ativos, caso a sua paciente não esteja respondendo. Então, você tem resultados extraordinários. Você não corre o risco de, por exemplo, fazer 10 sessões aí de pressurizada e não ter resultados. Por quê? Porque você está atenta, você está acompanhando, você vai fazer a primeira, a segunda aplicação. Se não der resultado, você já tem conhecimento da farmacologia, você tem conhecimento total aí da fisiologia da sua paciente, do metabolismo dela. Então você vai saber o que que você precisa modificar, ou se você tem que aumentar uma dose, ou se você tem que modificar o estímulo metabólico que você está dando naquele local, ok? Então, isso daí é uma das coisas. Segunda vantagem que você vai ter, você vai fidelizar o seu paciente. E quando você fideliza o seu paciente, utilizando protocolos personalizados, você não tem concorrente. Por quê? Porque a sua concorrente não sabe o que você está fazendo e não sabe o que você vai fazer. É só você que sabe, né? E que forma que você vai fazer isso? Aprendendo esse tipo de associação, aprendendo a farmacologia, aprendendo todos os recursos que você pode utilizar com a pressurizada, ok? Segundo passo aí que você tem que fazer, uma anamnese muito bem feita. Então, primeira coisa que você precisa parar de fazer imediatamente. Paciente chegou até a sua clínica, chegou até o seu consultório para fazer aí já uma sessão de pressurizada. Então, o paciente chega e fala: eu quero fazer aqui uma intradermo pressurizada para gordura localizada, ou então para flacidez. Estou sentindo que o meu abdômen está muito flácido, eu emagreci. E aí você, tá, perfeito, ok, vem aqui, vamos fazer. Tem horário agora, já vamos fazer a primeira sessão. A partir de agora, nunca mais você vai fazer isso. Por quê? Porque exatamente na consulta onde você vai investigar a sua paciente. Na consulta é onde você vai extrair todas as informações da sua paciente. Para quê? Para que você possa propor um tratamento assertivo em vários aspectos. Primeiro, você precisa entender, né, em que momento que essa paciente está da vida dela.
né? E aí eu falo de uma forma genérica, de uma forma holística. Você vai entender em que momento que essa paciente está no âmbito emocional, como que é a rotina dela, a alimentação dela, se é uma paciente que se alimenta bem ou se é uma paciente que não se alimenta bem, o que que ela come, se é em casa, se é fora, se ela é estressada, qual é a qualidade do sono dela, como é o metabolismo dela, se ela já tem uma tendência, olha, eu já tenho essa flacidez, a minha mãe já tem, se é algo genético, se é, por exemplo, um emagrecimento que aconteceu com essa paciente, né, de forma brusca, pode ser que, olha, eu perdi 20 quilos de forma brusca. Então, tudo isso vão ser informações que você vai transformar em ferramentas para você fazer um planejamento assertivo para ela, ok? Então, isso tudo você vai captar na sua consulta. E acredite, são informações extremamente valiosas. Vai fazer a anamnese, vai fazer ali o exame físico nela, né? E se não bastasse, gente, toda essa parte técnica, essa parte científica, é muito importante também você entender o porquê ela está ali. O que que levou essa paciente a estar ali naquele momento? Qual foi o gatilho? Porque vamos, né? Vamos concordar que essa paciente não tem essa flacidez ou não tem essa gordura. Isso não apareceu da noite para o dia. Tem um tempo que isso está acontecendo com ela. E por que que neste momento ela decidiu tomar essa decisão? Né? Por que que ela está ali hoje e ela não veio mês passado, ela não veio no ano passado? Por quê? Você precisa puxar isso dela, porque esse vai ser o gatilho que vai te ajudar a fazer a sua conversão do tratamento, ou seja, vai fazer com que você feche o seu tratamento. Porque acredite, a sua paciente está ali na sua frente procurando o quê? Se sentir bem, né? Quando nós vamos aí em busca de um profissional da saúde estética, a gente quer sair de lá com o quê? Com a autoestima melhor. A gente quer sair de lá mais feliz, mais empoderada, se sentindo bem. Então é exatamente isso que ela foi buscar. E você entendendo qual é o gatilho dela, você vai atuar comercialmente em cima desse gatilho para que você feche esse tratamento, ok? Algo muito importante também é o quê? Disponibilidade financeira e disponibilidade de tempo. Não adianta você montar um tratamento incrível para sua paciente se ela, por exemplo, é uma empresária e que ela administra aí uma empresa enorme e o tempo dela é escasso. Então, não adianta porque ela não vai conseguir frequentar vários dias na semana a sua clínica. Então, você vai ter que ser o quê? Altamente cirúrgica. Você vai ter que ser diretamente ao ponto, fazer o necessário, né? Para que ela tenha resultados de forma extremamente pontual, cirúrgica e eficaz, ok? E além disso tudo, gente, é na consulta que você vai fazer o pacto com seu paciente, né? Eu costumo dizer que eu faço pacto com as minhas pacientes. É 50% depende de mim, 50% depende do meu paciente. Por quê? Justamente porque ela decidiu fazer aquilo. Ela decidiu se sentir melhor, né? Ela identificou que aquele é o momento dela, ok? Depois disso feito, o que que você vai fazer? Você vai precisar conhecer muito bem quais são os produtos que você vai colocar nesse tratamento, né? E aí vai entrar o quê? A sua expertise em farmacologia aplicada à pressurizada. E eu posso te dizer que atualmente nós estamos com uma grande vantagem no Brasil, né? Eu tenho milhares de profissionais de doutoras da beleza, né, formadas na plataforma pressurizada, e inúmeras delas estão fora do Brasil. E a gente pode ver, né,
como elas têm dificuldade aí de encontrar uma grande variedade de fármacos que são específicos para o uso na pressurizada. E aqui no Brasil, e na maioria das vezes, né, elas precisam importar esses fármacos. Então, aqui no Brasil, nós estamos vivendo um momento muito feliz para a nossa técnica da pressurizada, porque nós temos inúmeras marcas de altíssima qualidade que nos oferecem produtos desde o tratamento para gordura localizada até tratamentos bem mais avançados. E aí eu já estou falando de harmonização de glúteos, eu já estou falando de bioestimuladores com biopolímeros, né? Então, são realmente produtos que até então os profissionais da saúde estética não tinham acesso e agora nós estamos tendo acesso. Então, o conhecimento desses fármacos, desses produtos, desses lançamentos, estar atenta, estar atualizada é de suma importância para a sua autoridade, para que você se torne referência, tá? Você precisa de um canal onde você esteja recebendo uma atualização constante disso, né? Algo que ainda não está sendo lançado nos congressos, está sendo lançado aí pelas indústrias, você já tem que receber esse material, você já tem que conhecer isso daí, perfeito? Protocolos avançados é outro recurso que você precisa ter em mãos, né? E eu entendo que muitas vezes o profissional que tem uma clínica, que gerencia, né, o seu próprio espaço, ele não tem muito tempo para testar novos protocolos, porque ele precisa ser assertivo. Então é muito importante que você tenha acesso, que você tenha uma mentora que te entregue, né, protocolos testados, aprovados, protocolos verdadeiramente, de fato, eficazes, tá? E algo muito importante que você precisa também, de acordo aí, para que você tenha resultados extraordinários, é o que, gente? Acompanhamento do seu paciente, né? O que eu chamo de quê? De gerenciamento pré e pós-procedimento. Quando nós falamos da técnica de pressurizada, de procedimento injetável, é muito, muito importante que você gerencie o seu paciente. Gente, quando nós vamos fazer uma cirurgia plástica, por exemplo, né? Um bom cirurgião plástico, primeira coisa que ele faz é o quê? Você não chega no cirurgião plástico, faz a consulta e já vai na sequência, né, fazer aí a sua cirurgia. Não. O que ele faz? Ele faz um pré-operatório. Ele realiza um pré-operatório. Da mesma forma, nós precisamos realizar um pré-procedimento que começa lá na consulta, né? E que vem passando por tudo isso aí que eu descrevi agora, e também as partes práticas, que são o quê? Eu preciso verificar se esse paciente está metabolicamente, né, apto a receber o meu procedimento. Então, se for necessário, sim, eu preciso solicitar os últimos exames desse paciente para ver como é que estão as condições metabólicas dele, para ver se ele tem, né, alguma alteração hormonal, para ver se está tudo em dia. E aí sim eu não coloco a saúde dele em risco, né? Outra coisa, falamos aí que na consulta, na anamnese, você vai verificar como está a rotina alimentar dessa paciente. Por que que isso é tão importante? Porque quando nós trabalhamos com injetáveis, nós trabalhamos com algo que vai gerar o quê? Na grande maioria das vezes, um processo inflamatório. E se eu gero um processo inflamatório no organismo da minha paciente, eu posso ter uma resposta exacerbada, que pode vir em formato de quê? De uma alergia, de um processo inflamatório ou de uma hiperpigmentação pós-inflamatória, né? E aí o que que nós temos que fazer? Gerenciar isso. Então, se eu tenho uma paciente, por exemplo, que tem uma má alimentação, um alto teor, uma alta ingestão de carboidrato, ela vai ter o quê? Um organismo inflamado. Se ela consome muito açúcar, ela vai ter o quê? Glicação. Então, o que que eu preciso fazer? Um preparo
preparo na minha paciente, né? Eu tenho que começar pelo menos uma semana antes o preparo dessa paciente, dar para ela algumas orientações para que ela mude na alimentação dela. Se for necessário, se for um caso mais severo, você deve encaminhar para sua colega aí da área de nutrição também, ok? E, claro, fazer o preparo da pele dessa paciente. Né, preparar essa pele para que essa pele não tenha uma reação de hiperpigmentação, ok? Durante o tratamento e pós o tratamento, o que, que é muito importante? Home care. Você tem que indicar para ela, né? Recomendar, e claro que você precisa aí, né? Exigir que ela utilize, ou seja, tem que ser dependente do seu tratamento. Muitas vezes, o que, que eu faço? Eu já incluo no meu tratamento o que ela vai usar, né? Home care. Ok? Então, você já pode fazer isso daí, colocar dentro do pack do seu tratamento, né? Do valor que ela vai pagar, esse combo aí, já incluso aí o que ela precisa utilizar. Pode ser, né? Um creme que você vai indicar, um sérum ou um óleo. Então, aí vai depender do tratamento que você vai fazer, você vai orientá-la aí no home care, tudo bem? E claro, gente, que você também vai acompanhar ela nessa rotina durante todo o tratamento, para que você obtenha o quê? Os resultados necessários. Então, você vai gerenciar, você vai policiá-la, você sempre vai relembrar, né? Quando eu faço um procedimento, por exemplo, 24 horas depois, eu sempre peço para a paciente entrar em contato comigo, manda um WhatsApp, manda uma foto de como você está, né? Se você trabalha com uma equipe, se você já tem uma recepcionista, uma secretária, você vai orientar a sua secretária para fazer isso. Se não, é você mesma que vai fazer, né? Se passou 24 horas, no dia seguinte a sua paciente não deu sinal de vida, você precisa mandar uma mensagem para ela. Tudo isso vai fazer com que você se diferencie e você não deixa o seu resultado, né, vazar aí entre os dedos, tá? Esse acompanhamento é muito, muito importante. Caso você não fizer isso daí, você simplesmente começa a aplicar o tratamento da paciente sem saber se ela está seguindo as atividades físicas, se ela está seguindo o pós-procedimento, se ela está cuidando da alimentação dela, e nós muito bem sabemos, né, gente, que estética é o quê? Estética é ciência, e nós precisamos, então, colocar várias frentes de tratamento para que obtenhamos, né, o quê? Resultados extraordinários. Tudo bem? Então, esse daí é o primeiro pilar que você precisa tratar, que você precisa colocar em prática para que você tenha resultados extraordinários, e é um dos pilares que vai te fazer o quê? Se transformar em uma referência aí na sua região. Segundo pilar agora que você vai focar é o quê? Em você transformar os seus resultados clínicos em provas sociais. Como que você vai fazer isso? Começar pelo registro. O paciente chegou na sua clínica e você vai iniciar o tratamento dele. Você precisa já fazer um registro, tanto na sua ficha, mas principalmente o registro fotográfico. Então, faça o registro fotográfico. O seu paciente não precisa se identificar, né? Vamos imaginar que você vai tratar culote, por exemplo. Então, você vai tirar somente daquela região, vai fazer todas as medidas, vai colocar no seu prontuário e vai guardar essa foto. Durante o tratamento, você vai registrar a evolução deste paciente. E quando a paciente chegar no resultado final, você também vai fazer o registro. E aí você vai ter uma prova social de antes e depois, né? Claro, gente, que você precisa tomar muito cuidado com essas provas sociais. Existe uma forma de você colhê-la, né? De forma íntegra e de forma legal. E é o que? Você precisa entregar para sua paciente, né? Um termo de livre esclarecimento. É o termo onde ela vai assinar que ela concorda em compartilhar a imagem dela, né? Ela te dá o direito de uso da imagem dela. E seguindo os padrões de forma íntegra, você vai
poder utilizar aí essas imagens como prova social. Então, eu recomendo que você já tenha aí no seu consultório, que você prepare uma parede onde você vai sempre fazer a foto no mesmo local, com a mesma distância e a mesma iluminação. Isso vai te dar muita credibilidade nas suas provas, né? Porque muitas vezes a gente vê, né? Ah, tirou uma foto, estava com um determinado biquíni, e depois a foto de depois é um outro biquíni que já muda o contorno, por exemplo, do corpo, a iluminação estava diferente, o posicionamento do corpo do paciente estava diferente, então você precisa se atentar em todos esses detalhes para que você tenha realmente uma prova social íntegra. Tudo bem? Perfeito. Então, você tendo isso daí, você tendo a autorização da paciente, você já produziu aí uma prova social, ok? E aí você tem outros formatos também que você pode fazer, como, por exemplo, depoimento das suas pacientes. E acredite, quando nós realmente entregamos transformações verdadeiras, transformações em que a sua paciente passa a se sentir bem, onde ela é impactada, ela mesma sente vontade de fazer o seu depoimento, ela sente vontade de contar isso para o mundo, né? Isso acontece muito comigo, em pacientes que ficaram extremamente felizes com o resultado e sempre quando me encontram, quando estão com outras pessoas, elas falam: olha, eu tive resultados incríveis, mudou a minha vida, eu melhorei a minha autoestima. Então você pode captar esses depoimentos, né? Você pode captar isso daí e você pode postar nos seus stories, você pode marcar as suas pacientes, né? E as suas próprias pacientes podem fazer os stories delas também. Se elas se sentirem mais à vontade, né? Ao invés de você captar, ela mesma pode fazer, né? A gente fica tão feliz quando a gente vai em algum local, por exemplo, você arrumou o cabelo, você acabou de fazer a mecha, e aí você posta uma foto e coloca, né? Olha, tô linda, tô me sentindo poderosa, e você marca o profissional, é exatamente isso que ela vai fazer. Ela vai fazer uma foto, ela vai mostrar os lábios lindos, né? Ou qualquer outro procedimento que ela está fazendo com você, e ela vai colocar lá, me tratando com a doutora fulano de tal. Isso daí, gente, também é um depoimento, é uma prova social, tá? E é muito importante que você coloque isso numa esteira. O que significa isso, doutora Adriana? Que isso se torne uma rotina sua. Então, vamos lá. Já entendeu que você precisa o quê? 2 pilares. Primeiro pilar, você vai produzir resultados extraordinários no seu paciente e você já entendeu como fazer isso daí, daquela forma que eu te falei, seguindo todos os passos, né? Que vai desde a consulta até você seguir essa sua paciente no pós-procedimento, passando por todo este processo aí. Tudo bem? E claro, os seus conhecimentos aí como uma expertise em pressurizada, ok? E o segundo pilar é o quê? Você produzir provas sociais, que também acabei de te ensinar aqui como que você faz isso de forma íntegra. E com esses 2 pilares, muito rapidamente, você vai se transformar em uma referência aí na sua região, assim como a Tânia se tornou a empreendedora do ano e só continua crescendo, porque a cada mês eu recebo aqui novidades dela. Também a Vânia Castanha, que aí se tornou, era um sonho dela, né? E eu já a vejo aí futuramente, né? Eu já sei que já tem mais coisas aí acontecendo e eu já vejo aí nos palcos de congressos, de palestras aí. Então, qual é o seu sonho? Cada um tem o seu sonho de se tornar referência. Talvez o seu sonho seja, sim, dar aula, seja palestrar, seja se tornar uma referência. Talvez o seu sonho seja ter uma grande clínica. E tudo isso, o que vai fazer essa mudança, o que vai te entregar essa mudança, vai ser, sim, a sua autoridade. Então, utilize todos esses passos, todos esses ensinamentos aqui que eu te mostrei nessa aula de hoje e se torne aí uma referência de pressurizada na sua região.
ok? Um grande beijo. Esse foi o nosso podcast Pressurizada e eu te vejo no próximo episódio.